A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos com mais uma devocional, Esperança e Vida, e hoje vamos abordar sobre o tema Guiados pela Mão de Deus. O texto que se encontra no livro de Esdras, no capítulo número 7, versículo 6, nos diz assim: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. É muito interessante esse texto aqui, que ele relata sobre, agora aqui, o fim que houve do fim do exílio do povo de Judá, os habitantes de Jerusalém, que quando foram levados há 70 anos atrás, eles haviam sido levados como cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. E que tudo era um cumprimento de uma profecia que o profeta Jeremias havia dito sobre o povo de Israel, sobre a nação de Judá, do que haveria de acontecer na vida deles. Havia se passado aqui os 70 anos, conforme predito, e agora o povo de Judá estava voltando para a sua pátria, voltando novamente para Jerusalém, mas acontece que Jerusalém estava totalmente destruída, estava tudo em ruínas. O templo de adoração a Deus havia sido destruído. As muralhas de Jerusalém, os portões de Jerusalém, todos eles, os portões foram queimados, as muralhas derrubadas, tudo estava em perfeita ruína, em grande ruína, a cidade de Jerusalém. E ali então estava voltando o povo. E Esdras era um escriba, e ele então estava também na Babilônia. E o interessante é que aqui Esdras, ele recebeu do rei uma autorização para que ele voltasse, uma determinação, na verdade, para que voltasse para Jerusalém, para que ele se juntasse com os demais que ali já estavam, que coordenasse assim então a reconstrução da cidade de Jerusalém. O rei da Pérsia, que agora reinava sobre Babilônia, então ele dá esta liberação para Esdras. E o texto que nós lemos aqui é interessante quando diz no final do versículo: E segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, sobre Esdras. E termina dizendo: O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Ou seja, para reconstruir, Esdras precisaria de recursos financeiros, precisaria de dinheiro para poder reconstruir as muralhas de Jerusalém, reconstruir o templo de Jerusalém, para colocar os portões novamente de volta, para fazer com que pudesse ser um local habitável novamente. Mas a distância que existia ali, entre ali a Babilônia e também a cidade de Jerusalém, era uma distância muito grande. E ela deveria ser percorrida por desertos, e onde que pelo caminho havia muitos salteadores que poderiam roubar de Esdras os recursos financeiros que ele levava de Babilônia para poder empregar na reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, nós vemos aqui como é importante andar sobre a poderosa mão de Deus, andar sobre a vontade de Deus, seguir o conselho de Deus, as ordens de Deus. E o texto diz aqui que Esdras estava sobre a mão de Deus. E é muito importante isso, a generosa mão de Deus, a sábia mão de Deus. O Senhor estava conduzindo os passos de Esdras. Tudo que ele havia conquistado, tudo que ele havia conseguido levar em valores para poder empregar na reconstrução da sua cidade, tudo aquilo foi porque Deus determinou. E o texto, no início do livro de Esdras, é muito claro que aqui o rei dando ordens para que fosse feito a reconstrução
da casa de Deus em Jerusalém e também para que a cidade fosse reedificada. E liberou para que o povo judeu que ali estavam, que eles pudessem voltar para a sua terra, para a sua pátria novamente. E aí então nós vemos a maneira como Deus conduz. Tudo sendo dirigido pelo Senhor. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas por nós mesmos, da maneira nossa. Pensamos que estamos muito bem preparados para poder fazer todas as coisas. E, às vezes, tem aqueles que nem pedem a direção de Deus. É muito importante nós falarmos com Deus, pedir para o Senhor nos guiar, para que a mão do Senhor esteja sobre nós. Tudo aquilo que formos fazer, tudo aquilo que você vai resolver, aquilo que você precisa decidir neste dia, aquilo que você está esperando, peça para que Deus coloque a sua mão sobre a tua vida, sobre cada assunto, cada situação, aquilo que precisa ser resolvido, e você verá o grande milagre que Deus vai fazer. Você vai ver a mão do Senhor agindo. O Senhor é poderoso, Deus, ele é maravilhoso. Quando nós confiamos nele, entregamos a ele o controle, a direção, tudo das nossas vidas, todas as coisas saem perfeito. Tudo vem e agrada o nosso coração e nos traz paz e a satisfação também. Por isso, faça esta experiência. Entrega para o Senhor essa necessidade, talvez da angústia até mesmo que está no teu coração, que você está vivendo no dia de hoje, pensando como vou resolver. Entregue nas mãos de Deus. Seja guiado pelas mãos de Deus. Deixa Deus conduzir os teus passos. Fale com Deus, peça a Ele que te dê sabedoria para que você saiba de que maneira você deve responder. O que você precisa fazer? É bem-aventurado aquela pessoa, a pessoa quando é conduzida pela mão de Deus. É bem-aventurado. É descanso. Nós não sofremos. Nós temos a alegria porque sabemos que estamos sendo guiados por Deus. O nosso futuro, ele está nas mãos de Deus. Por isso que nós temos que buscar nele a direção. É buscar com ele o direcionamento para as nossas vidas, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E é ele quem nos conduz. Por isso, faça esta experiência com Deus nesse dia. Seja guiado pela mão do Senhor nosso Deus. Deus, ele sabe melhor do que ninguém, sabe melhor do que qualquer um de nós, aquilo que é o melhor para as nossas vidas, aquilo que deve ser feito e o tempo em que deve ser realizado. Confie no Senhor, descanse no Senhor, entregue tudo ao Senhor e Ele fará o melhor para a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente e que Deus esteja contigo no nome de Jesus. Amém.